Olá, vamos falar sobre a ascensão do cristianismo. A partir do século III, o Império Romano entrou em uma crise prolongada. Para muitos romanos empobrecidos, a religião oficial e o culto ao imperador já não faziam mais nenhum sentido, nem muito menos trazia conforto espiritual ou esperança de dias melhores. Então, eles passaram a buscar remédio para suas aflições em outra religião. Foi justamente nesta época que o cristianismo se expandiu e se consolidou. Para isso, contribuíram então os ensinamentos de Jesus. E segundo o Novo Testamento, Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém, um lugarejo próximo a Jerusalém, na Judéia, que na época era uma província do Império Romano e sob o governo de Otávio Augusto. Aos 30 anos, dizendo ser o Messias esperado, Jesus começou então a percorrer as aldeias e cidades da Judéia, pregando o amor ao próximo, a humildade e a igualdade entre as pessoas, prometendo aos justos o paraíso. Com isso, ele conseguiu um grande número de seguidores entre os judeus. E em suas pregações, Jesus também propunha a adoração a um só Deus, único e universal, opondo-se com isso à crença aos vários deuses romanos. Afirmava também ser o Messias que traria a felicidade eterna a quem merecesse. Por isso e pela acusação de se dizer rei dos judeus e de pregar contra as autoridades, Jesus então foi condenado à morte na cruz. Após sua morte, os apóstolos, com destaque para Paulo e Pedro, passaram a transmitir seus ensinamentos aos povos do Império, já que a proposta cristã era de uma religião universal. Com a proposta de um mundo melhor e animado pelas pregações dos apóstolos, a exemplo de Paulo, e por obras de caridades, o cristianismo começou a se expandir entre diferentes grupos sociais e povos, como os gregos, os romanos, os samaritanos, entre outros. Mas por que tantas pessoas pobres se convertiam ao cristianismo? Os pobres buscavam na religião de Jesus a esperança de conseguir o paraíso. Para eles, que formavam a maioria dos primeiros cristãos, o imperador era o anticristo e Jesus era a salvação e a felicidade eterna em outra vida. A perseguição aos cristãos, conforme o cristianismo se expandia, foi aumentando. As autoridades então passou a persegui-los e aconteceu por mais de 2 séculos e incluiu execuções públicas e crucificações, exposições a feras famintos para serem devorados e destruição de suas igrejas. Para resistir a essa perseguição romana, os cristãos reuniam-se nas catacumbas, galerias subterrâneas, onde oravam e sepultavam mortos. E apesar de serem perseguidos pelo governo romano, o cristianismo continuou atraindo pobres, remediados, ricos, homens, mulheres e até mesmo as autoridades romanas. E com a crise do século III, o cristianismo se consolidou como uma religião com grande número de seguidores por todo o império. Então, em 313, o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos por meio do Edito de Milão. E antes de morrer, resolveu batizar-se. A consagração do cristianismo deu-se no governo de Teodósio. Em 380, transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Nascido entre os pobres, o cristianismo passava a ser agora uma das colunas de sustentação do Estado romano, que passou a ser chamado de Império Romano Cristão.